Olá, pessoal. Vamos começar agora a nossa videoaula 7. Essa videoaula vai trazer para a gente, no conteúdo de física, um reforço do conteúdo presencial, que a gente chama de índice de refração, é o primeiro passo no caminho da ótica que a gente vai trabalhar agora, tá? Então, vamos em frente. Nosso primeiro passo está valendo. Muito bem. Aí nosso colega diz assim, ó, nessa aula falaremos sobre os meios transparentes e como a luz atravessa esses meios. Se tem alguma diferença? Tem. A luz sofre a modificação na sua direção e velocidade quando passa de um meio para outro diferente, um meio transparente para outro. Por exemplo, o ar para a água, da água para o ar, a água e o vidro e o ar são meios transparentes que são diferentes e, portanto, a luz se comporta de forma diferente. Então, vamos ver uma representação de um sistema ar-água. Então, vocês vejam, tem um meio 1, chamado de meio 1, ar, e o meio 2, água. Vocês já viram isso em aquário, num rio. E a superfície de separação, no caso aí, colocado como uma linha reta, que separa os dois meios. Antes da gente continuar esse assunto, vamos conhecer um conceito chamado índice de refração. Tá? Muito bem. Considerando ainda o mesmo processo anterior, o mesmo desenho, né? O que a gente chama de a luz, o raio de luz, ele viaja em linha reta. Essa velocidade da luz é conhecida, sim, é verdade. A velocidade da luz, quando no vácuo, que é aquela mais comum que a gente está acostumado a falar sobre ela tem um valor que atinge aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, o índice de refração N, que a gente vai chamar de N, tá? É a razão entre a velocidade da luz no vácuo, esse C que eu coloquei aí em cima, e a velocidade da luz no meio, considerado o outro meio que não seja o vácuo. Bom, isso é assim, ó. O índice de refração aqui, ó, N, terá a velocidade no vácuo dividido pela velocidade no meio. Ou Czinho, né, que é esse Czinho aqui, que é esse constante da velocidade da luz, dividido pela velocidade no meio transparente, diferente, se for o caso. Esse número n será um número que acontece. Bom, acontece o seguinte, olha só, se esse número n for do vácuo, ou seja, o índice de refração no vácuo, seria c, que é a velocidade da luz, a constante c, dividido pela própria velocidade da luz, que é a constante c também. Quando eu divido isso por isso, tem como resultado 1. Então, podemos ver que o índice de refração do meio vácuo é 1. Geralmente, usa-se o ar também com esse mesmo valor, tá? Para facilitar para a gente. Em qualquer outro meio transparente, o índice será maior do que 1. Porque quando você faz uma divisão, se o número abaixo é uma velocidade menor que o número acima, esse resultado dá sempre um número maior que 1. Então, veremos agora um exemplo, só para a gente entender bem como é essa questão de índice de refração, né? Então, vamos supor que existe um meio transparente onde a velocidade da luz, V, é 2 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. E lembrando que a unidade da velocidade da luz no vácuo é C igual a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Isso, então para fazer o cálculo basta usar a fórmula. Que fórmula? Esta fórmula. Índice de refração do meio, no caso aqui o índice de refração N, é a velocidade da luz no vácuo C dividido pela velocidade da luz no meio. Utilizando os valores que foram dados, 3 vezes 10 elevado a 8 para C, 2 vezes 10 elevado a 8 para a velocidade V aí no caso, e fazendo
a divisão 1,5. Isso assim mesmo, sem unidade de medida. O índice de refração não tem unidade de medida. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final dessa primeira parte dessa aula. Fiquem atentos que na próxima aula veremos os dióptros planos. Até a próxima. Valeu, gente.